Aceitou vir aqui, que é uma Certo. coisa que me intriga imenso, porque deve achar que isto de gerir pessoas tem um potencial cómico qualquer, não? Não, tudo tem potencial cómico, tudo tem, especialmente as coisas mais, que as pessoas chamam sérias, não é? Sim. Normalmente há uma coisa que se diz muito em Portugal, que é, epá, não se brinca com coisas sérias, que é exatamente o oposto do que deve acontecer. Na verdade, só se brinca com coisas sérias, as coisas que não são sérias já são a brincar e, portanto, não faz sentido. Mas eu vim porque a Catarina me disse que era amiga do Alvin e não sei o quê, foi aquela conversa que nós tivemos. Então resultou a cunha. Resultou. Não, mas venho com todo o gosto, até porque eu não percebo nada de gestão. Eu disse-lhe, aliás, no mail que nunca tinha liderado nada na minha vida e espero que assim continuar, porque não tenho, de facto, uma vocação para liderar nada. Mas eu respondi-lhe que liderava audiências, Ricardo, e isso é difícil de fazer, e sabe que as televisões costumam guerrear-se pelas audiências, e o Ricardo, quando lá vai, lidera, isso não há dúvida. De vez em quando acontece. E se disser boa tarde, toda a gente se ri. Eu chego aqui e digo boa tarde, as pessoas não se riem. O Ricardo chega aqui e diz boa tarde e as pessoas riem. Portanto, de facto, isto é estranhíssimo. Olha, estão-me a achar graça. Está a ver? Está... É o potencial cómico do mundo da gestão das pessoas, está a ver? Há imensos cómicos nas empresas. E eu acho, Ricardo, sinceramente, e queria perguntar-lhe isto, acha que as empresas deviam contratar humoristas, com 13º mês e tudo, como estava ali, férias, para ajudar as pessoas a olharem para a realidade de outra maneira? Porque é isso que vocês fazem. Sim, isso é verdade. Vamos lá ver. São duas questões diferentes. Portanto, em primeiro lugar, de facto, eu acho que o trabalho do humorista ou resulta do facto do humorista olhar para a realidade de um ponto de vista diferente. E, nesse sentido, a filosofia e o humor têm muitos pontos de contacto, embora eu não saiba nada de grego antigo. Mas há, de facto, alguns pontos de contacto, como, por exemplo, o facto de tanto o raciocínio filosófico como o raciocínio humorístico terem uma espécie de predileção por vícios de raciocínio, pelo absurdo, por paradoxos. Há também, por exemplo, em ambos os campos, a ideia de que tudo pode ser visto com um olhar experimental. E, sobretudo, uma coisa muito importante, acho eu, que é a definição de filosofia do William James, eu acho que é também a definição do humor, que é, diz ele, filosofia é olhar para o familiar como se fosse estranho e olhar para o estranho como se fosse familiar. E essa capacidade de olhar para as coisas que vemos todos os dias e olhar para elas como se fosse a primeira vez que as vemos, como uma criança faz às vezes. Às vezes uma criança faz-nos uma pergunta que nos faz constatar que passamos todos os dias por um sítio ou por uma situação e que já estamos tão habituados a isso que já não reparamos nela. O humorista, e nesse sentido eu tenho a grande vantagem de manter uma espécie de fulgurante imaturidade que me permite, lá está, que é muito vantajoso para mim do ponto de vista humorístico, péssima na minha relação com o sexo feminino, mas essa capacidade de olhar para as coisas de um ponto de vista que não é o habitual, é na verdade o contrário daquilo que é habitual, é de facto a característica principal, acho eu, do humorista. O que eu quero dizer é o seguinte, o John Cleese, o mais conhecido dos Monty Python, tem umas conferências sobre criatividade. Eu não percebo nada de psicologia, mas ele diz umas coisas às quais me parece que é fácil aderir. Diz ele, o ser humano tem dois modos de operar. Aquilo que ele chama o modo aberto e o modo fechado. O modo fechado é aquele que nós temos quase sempre, que é tenho de sair daqui, tenho de ir às compras, preciso de batatas, cenouras, e é o modo que faz com que a gente, por exemplo, trabalhe numa empresa, as pessoas que trabalham numa empresa normalmente estão nesse modo, é o modo que nos faz, lá está, sair daqui, saber o que é que tenho para comprar, etc. O modo aberto é o modo, digamos, criativo, e resulta de estar, é o modo em que nós estamos, por exemplo, quando em casa estamos a passar canais na televisão, por sem nenhuma outra razão que não seja mera curiosidade, ou a ler um livro, não porque precisamos dele para a escola ou para o emprego, mas sim porque nesse dia temos interesse em saber o que é que acontece a um cavaleiro que tem um escudeiro e anda uma peregrinação por Espanha. E é nesse modo aberto que as ideias nos ocorrem. É claro que depois de nos ocorrer uma ideia, nós temos de ir para o modo fechado para a executar ou para a prosseguir. Aquilo que eu acho é que no mundo empresarial as pessoas não podem dar-se ao luxo de estar no modo aberto, de estar a coçar-se, à espera que uma ideia lhes ocorra, a ver uma coisa só porque estão curiosas em relação a isso. Normalmente o mundo empresarial é o contrário disso, é o modo fechado a toda a hora.
E nesse modo é muito difícil ser criativo, acho eu. Então, mas isso é mais uma razão, Ricardo, que se calhar se justificava que os humoristas também fossem contratados para as organizações. Sem dúvida, o meu ponto é a razão pela qual os humoristas provavelmente seriam contratados e escorraçados logo a seguir. Porque se calhar a partir daí as ideias não iam parar de... Não é isso, é de facto Não está a querer aproveitar a oportunidade, estou a tentar arranjar-lhe emprego. Estou aqui com uma plateia de ilustres empresários. Há uma coisa que os humoristas fazem e que de facto aprendi com o Paulo Morgado, que não falava noutra coisa depois de fazer o livro Os Rir, que é a tal punchline. Ou seja, é uma espécie de clímax da piada, não é? Exato. E que isto é muito parecido, estava eu a tentar misturar isto com uma das organizações, com aquela opção pelo cumprimento dos objetivos dentro de uma empresa. Sim, eu acho que se há ponto de contacto entre uma coisa e outra, entre um humorista e uma pessoa que trabalha numa empresa ou um empresário que lidera pessoas, é a obsessão com a eficácia, no seguinte sentido: se eu for uma peça trágica, ver um drama, e eu não chorar uma única vez, isso não quer dizer que o drama seja mau. Mas se eu for a uma comédia e não me rir uma única vez, em princípio há qualquer coisa que está errada. E, portanto, há uma componente de eficácia no meu trabalho que é muito tangível, é muito palpável. O número e a intensidade das gargalhadas é para isso que eu vivo, quer dizer, É para fazer rir. Exato, senão... é isso mesmo. Há essa componente de eficácia, que é muito, lá está, palpável. Qual era a pergunta? Não sei. A pergunta, Ricardo, é como é que nós transpomos isso para as organizações, porque de facto, imagino, estou-me a lembrar, por exemplo, as empresas públicas que têm, não há punchline nas empresas públicas porque elas dão prejuízo anos sucessivos, portanto não são eficazes, mas continuam em palco, não é? Continuam no espetáculo, não é verdade? Vamos lá ver. Não percebi a pergunta, percebi, não precisa de... Eu não sou assim tão burro, desta vez... Não é burrice, a entrevistadora é que pode estar tão baralhada que enrola-se toda a fazer-lhe a pergunta. Vamos lá ver, vamos ver o que é uma punchline. Uma piada, digamos assim, vamos chamar-lhe muito prosaicamente uma piada. Eu tenho muito apreço por aquilo que é uma piada. Vamos falar sobre isso, porque, por exemplo, em inglês, joke não tem o mesmo... Em português a palavra piada tem muito pouco prestígio. Em inglês, joke tem um prestígio maior. Mas vamos falar sobre uma piada. Uma punchline significa o seguinte. Uma piada é composta, enfim, de duas partes. O enunciado, que é toda a informação que eu preciso para me rir da punchline. E quando digo toda a informação, é toda, nem menos uma, nem mais uma. Uhum. E a punchline, que é o gatilho que faz deflagrar a gargalhada. Por exemplo, se eu disser, um casal vai ao Brasil, coisa mesmo real, só por ser mais operativo, mais fácil de operar. Um casal vai ao Brasil e resolve trazer um animal exótico. Só que é difícil passar na alfândega porque não é permitido. Eles optam por um gambá, uma doninha, e então para passarem na alfândega mais facilmente o marido diz à senhora: porquê é que não o metes debaixo da saia? E a senhora diz: então e o cheiro? E o homem diz: não faz mal que o animal habitua-se. A questão é... A questão aqui é, o enunciado é tudo. O que a gente diz até não faz mal que o animal habitua-se. Isso é o enunciado. A punchline é o resto da frase. Exatamente. Convém que a última palavra seja habitua-se, que é para só nessa altura é que a gente desvenda que o homem tem o ponto de vista do animal e a senhora tem o seu próprio ponto de vista. É isso. É assim que funciona. Claro que quanto mais eu explicar isto, menos a gente vai rir. Menos. Eu acho que a plateia já percebeu o que é a punchline e quando forem para as empresas, eu acho que amanhã vai ser... Duvido. Acho que eles vão pôr em prática. Eu não sei como é que estamos de tempo, acho que já acabámos, mas eu vou fazer uma pergunta que não podia deixar de fazer, Ricardo. Esta é mais séria. Foi filiado no Partido Comunista durante alguns anos, é assumidamente um homem de esquerda e hoje o governo de direita caiu. E ao que parece, já está resolvido, o PS está a juntar um pouco de magenta ao seu rosa pálido.
E eu pergunto-lhe se começa a sentir uma certa esperança no futuro político do nosso país. Vamos lá ver, eu votei no sentido disto ser possível, de haver uma convergência de esquerda, não é? Agora que ela se está a concretizar, eu até tenho medo, porque eu nunca ganhei uma eleição na vida, nunca. Eu nunca votei, nunca pus a cruzinha num tipo que ganhasse, a sério. E desta vez aconteceu o mesmo, portanto, o tipo que dizia, pá, isto ia lá era com uma convergência de esforços à esquerda, que era o Rui Tavares, teve 30 mil votos. Essa convergência de esquerda verifica-se e eu tenho a certeza de que vai dar mau resultado. Tenho a certeza. Mas não é por ser de esquerda, é porque é um governo de Portugal. Eu tenho 40 anos, eu nunca assisti ainda a um bom. E, portanto, em princípio, antes destes 40 anos eram piores ainda. E, portanto, eu creio que têm sido todos bastante maus, não é? Não há razão nenhuma para este não ser mau também. Mas... Não, eu acho que o Ricardo vai passar a ter não só 13º mês, vai ter 14º e talvez 15º. Eu não sei, eu não faturo assim, sabe? Não fatura ao mês, não é ao mês. Não tenho o ordenado certinho, a mim não me custa isso, mas tive estes 4 anos conduído com as pessoas que ficaram sem 13º mês e sem... Sobretudo porque lhes prometeram que isso não ia acontecer. E isso aborrece-me. Ricardo, mas pronto, não fatura ao mês, mas fatura de outras maneiras e penso que o mais importante é que fatura com estes sorrisos todos e com estas gargalhadas. Este riu-me mal. Não sei se tecnicamente isto tem um nome, isto deve ser só... Tem um nome e tem um nome em grego, digo-lhe mais. É?